Oi, meu nome é Liara, eu sou consultora de imagem pessoal e estilo e eu queria conversar um pouquinho hoje sobre o que aconteceu com os trajes masculinos com o passar do tempo. Desde muito antigamente, quando realmente o mundo masculino era só existia o mundo masculino, o mundo feminino era bem subjugado, toda moda partia do vestuário masculino. Então, a partir do vestuário dos reis, os comerciantes se baseavam, queria copiar alguma coisa, se criava alguma moda na época. Era sempre a partir do vestuário masculino que as coisas se desdobravam. As roupas masculinas eram muito ricas, elas tinham muitos bordados, elas tinham muitos brocados, muitas cores, cores vivas, púrpuras, vermelhos, verdes. E onde foi parar tudo isso? Muitos frufrus, a gente não sabe em que parte do caminho tudo isso foi se perdendo. Porque muitas vezes, lá nos antigamente, as roupas dos homens eram muito mais enfeitadas, por exemplo, que a das mulheres. E com o tempo isso foi se perdendo e hoje chegamos, principalmente aqui dentro do Brasil, no nível onde o homem, eu digo assim, pela grande maioria, lógico que as exceções sempre existem, mas a grande maioria não se importa com a própria roupa. Eles acham que o mínimo do mínimo do mínimo é sempre o melhor, mas não no quesito minimalista, e sim no quesito até de cuidados. Não se importar com a roupa, com o estado das peças. Eles acham que não tem importância. E é muito triste isso, porque muitas vezes isso não expressa nem o que ele realmente é, né? Porque eu sempre comento como é importante o nosso estilo mostrar o que a gente tem por dentro, né? Ser adequado, lógico, às situações, ao que você precisa, trabalho, responsabilidades, mas sempre expressando o que você tem por dentro, porque isso tem que ser autêntico. Quando não é autêntico, é uma mentira. E a gente não pode realmente ser uma mentira. Mas voltando à questão do homem, muitos sentem vergonha de se arrumar melhor. Eu acho assim, isso é alarmante, na verdade. Eles perderam essa vaidade e é muito dito também que o homem brasileiro, no geral, se veste mal e é justamente por causa disso. Essa falta de preocupação que o homem tem com a vestimenta. Eu também não sei, não sou especialista em história da arte, da moda, não sei o que aconteceu, onde isso foi parar, né? Essa vaidade e tudo mais. Lá fora é um pouco mais resgatado, tanto que o desfile, o Pitti Uomo, que acontece em Florença no começo do ano, acho que, não sei se, do meu ponto de vista, é um dos maiores que mostram muita tendência masculina realmente, onde os homens realmente se arrumam, vão bem aprumados, eles mostram tudo que eles podem, e é de lá que partem as grandes tendências do universo masculino. Então, lá fora, principalmente na Europa bem antiga, tem bastante disso, né? Do homem ainda testar coisas novas. Muitas peças que eles usam lá, os homens daqui não se utilizam, enquanto as mulheres daqui buscam usar coisas de lá, os dos homens aqui não sei nem se eles sabem que existem determinadas peças de roupa. Tanto que nos sete estilos universais, os masculinos também, nem todos os estilos a gente encontra com frequência aqui no Brasil. É, as mulheres do set a gente vê bem ainda, agora dos homens já é um pouquinho mais difícil, por exemplo, você encontrar um criativo por aqui, né? Então, de tudo isso, assim, onde se perdeu, eu acho que deveria haver um resgate, um pouco dessa autoestima do homem, desse universo, porque é tão bonito, é tão bacana a pessoa se interessar em se mostrar bem, em estar feliz com o que se veste, né? É tão lindo isso e muitas vezes a gente vê uma coisa totalmente oposta a tudo isso. Muita coisa é ignorada ainda. Por exemplo, eu acho interessantíssimo isso, não sei se porque eu trabalho com isso, eu me interesso, acho bacana, mas o trench coat, por exemplo, aquele o pessoal chama de sobretudo muitas vezes, que você amarra, protege da chuva, ele ele caiu nas graças do gosto popular porque os soldados usavam isso na guerra para se proteger realmente, trench coat da trincheira, e a Burberry ela produzia isso e acabou caindo nas graças da massa. Mas olha só que bacana, né? Como é interessante. Por que, que a abertura do paletó, do costume ou do terno tem aqueles cortes? Porque era para o homem poder se movimentar e sentar no cavalo com mais facilidade. Então, existe uma história tão bonita por trás,
e que muitos homens nem sabem por que existem, não valorizam isso. Eu já vi algumas coisas assim, bem. Eu olho e acho triste, na verdade. Colarinho sem conseguir fechar, com a gravata amarrada por cima. Ou então, cabendo 4 dedos, assim, no dentro do colarinho de tão grande que tava a camisa pra pessoa. E o homem que tá usando, ele nem se importa. E sim, a camisa era da pessoa que tava usando. Então, eu acho que falta também no homem o que não se interessa, etc. Ele olhar para outro homem e falar: nossa, como esse se veste bem, esse cara se veste bem, vou seguir como estilo. As mulheres têm bastante referências, né? As blogueiras, as pessoas mais ligadas à moda, as mulheres olham e falam: poxa, que bacana isso, vou me inspirar, vou copiar. Mas os homens eu não vejo dessa maneira. Eles simplesmente consomem o que existe na loja. Às vezes nem são eles que compram as próprias roupas. Isso também é uma coisa que impacta muito, porque se você tem um estilo, uma personalidade e você deixa o seu consumo da sua vestimenta, que cobre o seu corpo, nas mãos, na responsabilidade de outra pessoa, dificilmente você será autêntico. Porque acaba a outra pessoa que compra, se ela não entende realmente da moda, do seu estilo, do que você quer representar, ela acaba ficando um pouquinho distorcida e você vai se vestir de maneira também um pouco distorcida. Eu poderia falar sobre N peças não peças de roupa, mas tipos de peças de roupa, né, que eu gosto, acho bonito, que eu acho que seria bacana se os homens daqui apostassem mais nisso, mas eu vou comentar 3 que eu acho que são bem bonitos e se eles utilizassem ia fazer muita diferença no visual, principalmente no visual formal, que é o colete, na verdade, realmente usar um terno para ser as 3 peças, porque ternos são 3 peças, paletó, colete e calça, por isso que se chama terno. O que a gente vê costumeiramente os homens usando, que é o paletó e a calça, é chamado costume. Eu acho que o colete ele abraça o corpo do homem de uma maneira que compõe o busto de uma forma muito bonita. Eu acho incrível. Lógico que existem regiões muito quentes, como aqui onde eu tô, e que isso nem sempre é possível, né? Aquece o corpo, etc. Mas é maravilhoso. Se a gente visse um pouquinho mais disso, eu ia achar assim, fenomenal. Segunda coisa, suspensórios. É muito estiloso, não é para qualquer homem, não é mesmo. Ele exige que você banque aquele acessório que você está usando, né? Aquele suspensório que você está usando. Porém, quando você tira o paletó e você está de suspensório, o que ele faz? Ele alonga o seu corpo porque ele gera uma leitura na vertical. Então, quem se sente com sobrepeso, quem se acha baixinho, ele ajuda numa leitura vertical dessa maneira. Então, seria uma boa dica, não esquenta. E você também elimina o uso do cinto. Mas a questão do cinto o cinto quando colocado, muitos homens colocam realmente para segurar a calça porque ela não está devidamente ajustada. Então eles usam cinto. Mas quando o terno, a calça, né, do terno ou do costume tá bem ajustadinha, tá meio sob medida ali, você nem precisa do cinto. Você pode usar sem o cinto, que fica joia também. Mas no caso, o suspensório ele dá aquele plus, aquela coisa a mais. A terceira peça que eu acho que é muito bonito, mas novamente, o homem tem que sustentar um pouco do estilo dele. O paletó ou blazer com a abotoadura tipo jaquetão, sabe? Aqueles botões assim. É muito bonito. O que acontece? Quando a gente tem uma fileira de botões, tipo no paletó comum que nós vemos, a gente tem uma leitura mais dessa maneira, vertical. Dá uma alongadinha. Agora, quando há 2, o tronco fica um pouco mais largo. Depende da sua intenção com o seu corpo, mas ele acaba expandindo um pouco essa região. Então, você fica um pouco mais imponente, um pouco mais importante. E eu acho assim, muito bonito, mas novamente, não é para qualquer um. Então, se os homens começassem a expressar um pouco mais do seu estilo, procurar saber realmente qual é o seu estilo, a sua intenção de imagem, tudo aquilo que a gente deseja passar para quem nos, né, para o nosso interlocutor, eu acho que ia ser assim um ganho enorme na autoestima, na sua composição de imagem e principalmente a beleza dos olhos, né, gente? É muito bonito ver
uma peça bem vestida num corpo, independente do corpo, quando cai bem, ela faz, né? Nossos olhos fazem assim, fica realmente muito bonito, muito imponente, e a sua imagem vai ficar em outro nível.